Palavra do Senhor em Lucas 11, capítulo 14 a 23, que diz-nos assim: De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: Ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele vence-o, tira-lhe a armadura em quem confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus continua o seu ministério. Nós agora estamos com Jesus no caminho para Jerusalém. Ele continua o seu ministério de cidade em cidade, começado quando nós lemos ali o capítulo 10. E vimos quando Jesus envia os 70 para irem adiante, de cidade em cidade, a anunciar e preparar o caminho dessa sua jornada. E então Jesus avança, Jesus continua, e ele vai agora para um novo lugar, uma nova cidade. Portanto, esta cidade, nós precisamos lembrar que o contexto aqui começa a ser diferente do que o contexto que havia no começo do ministério de Jesus. Quando Jesus chegava em uma cidade e ele ainda não era conhecido, e as pessoas ainda não tinham ouvido falar de Jesus, quem ele era e que ele viria e o que ele haveria de fazer. Entretanto, já estamos aqui nesta fase final. Lembra-se quando nós falamos, Jesus está a caminho de Jerusalém. Estamos nos últimos meses do ministério de Jesus. Um ministério que durou 3 anos e que agora, nos seus últimos meses, caminha para o final. E estes homens que aqui agora recebem a Jesus em sua cidade, e nós devemos lembrar que quando eles vão e são enviados para preparar o caminho, Jesus já avisa que haverão cidades que não os vão receber. Jesus mesmo acontece de uma cidade samaritana que não quer receber a Jesus. Lembram-se dessa situação? Em que João, inclusive, vai dizer: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu sobre eles. Portanto, esta cidade, este lugar, já é um lugar que aceitou receber Jesus. É um lugar que já ouviu falar de Jesus. É um lugar que está aberto, receptivo e que diz sim, que Jesus venha. Olha, aqui é um lugar para ele ficar, aqui é um lugar para os seus discípulos ficarem, comerem, enquanto vão a caminho de Jerusalém. E então Jesus continua o seu ministério. E enquanto ele prossegue para Jerusalém, ele continua não apenas a ensinar, como já vimos que ele continua a ensinar, mas ele continua também a demonstrar poder às multidões. Multidões estas que admiram-se do seu poder para libertar. Porque Jesus começa, Lucas, a nos contar que ele estava expelindo um demônio de um homem mudo. E aconteceu que quando o demônio saiu deste homem, este homem passou a falar. E então a multidão que conhecia aquele homem, a multidão daquela cidade que sabia que aquele homem era mudo, e agora o vê falar, reconhece o poder de Deus por meio de Jesus. Mas alguns dentre eles diziam: Ora, ele expele demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral
dos demônios. Meus irmãos, existem pessoas, e talvez os irmãos já tenham percebido, talvez os irmãos conheçam, talvez os irmãos mesmo em alguma altura da sua vida tenha sido alguém assim, de que não há provas suficientes. Não há nada que seja o suficiente. Não há demonstração de poder suficiente. Pessoas que sempre buscarão e de alguma maneira, entre muitas aspas, obviamente, sempre acharão subterfúgios travestidos de razão para não crerem no que está diante dos seus olhos. Ao verem Jesus libertar um endemoniado, e este endemoniado, que era mudo, porque o demônio que estava nele era mudo, este endemoniado começar a falar. Uma prova inequívoca do poder de Deus, da autoridade dada pelo Pai. Agora, ainda assim, em seus corações, alguns começam a dizer entre si que o poder que Jesus tem não é em nome de Deus, mas em nome de Beelzebu, o maioral dos demônios. Meus irmãos, eu já disse aos irmãos aqui algumas vezes o como eu amo a maneira como Deus é irônico. Inclusive, já falei sobre isto, não é? De como é considerada, a ironia é considerada como uma marca de inteligência. Sabendo que Deus, portanto, é o mais inteligente entre todos, não poderia Deus, então, deixar de ter a melhor das ironias entre todos. Isto por uma razão muito interessante. O que este texto nos apresenta é uma situação de homens que, apesar da pregação de Jesus e apesar da demonstração de poder, não conseguem ver. Conseguem perceber a ironia? Lucas abre o relato a dizer que Jesus liberta um homem que era mudo, e no Evangelho de Mateus, no relato paralelo, Mateus vai dizer que este homem, além de mudo, ele era cego. E então nós temos um cego mudo, liberto por Jesus, que passa a ver, que passa a falar, mas aqueles que não eram nem cegos nem mudos e que testemunham que o poder de Deus é sobre Jesus, porque vem Jesus libertar este homem, estes continuam cegos. Mas pastor, não continuam mudos? Continuam. Porque aquilo que falam, não falam verdadeiramente. Continuam mudos para as verdades, continuam calados e a falar apenas mentiras. E então aqui eu olho e eu percebo a delicadeza da ironia. Porque Jesus podia ter feito, e nós vimos Jesus fazer tantos milagres diversos, em situações diferentes. Mas nesta situação, diante da cegueira, e diante daquilo que em seu coração eles não falavam, porque percebem, eles estavam mudos. Pastores, não estavam mudos, porque eles diziam entre eles, não. O que o texto vai dizer é exatamente que no coração, eles diziam em seu coração, porque Jesus vai dizer que, mais aqui à frente, no verso, vamos aqui, 17, e sabendo o que lhes passava pelo Espírito, significa que estes homens não vieram para Jesus e o confrontaram. Não vieram para Jesus e disseram a Jesus, Jesus, tu expulsas demônios por poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Eles não disseram. Eles estavam calados, mudos. Porque não podiam falar verdades. Homens mais cegos e mais mudos do que o cego mudo que ali estava. Porque diante deles estava a verdade, diante deles estava o Messias, diante deles estava a demonstração do poder de Deus. E ainda assim, eles não conseguiam enxergar. Mas, meus irmãos, assim como um homem cego não pode ver e um homem mudo não pode falar, e este homem cego, mudo, passa a falar apenas depois que Jesus o liberta, a verdade é que nenhuma pessoa
pode ver ou falar, a não ser que tenha sido liberta por Jesus do jugo do pecado e da morte. Porque por nós mesmos não podemos falar, por nós mesmos não podemos enxergar. Aquele cego mudo, ele não passa a enxergar, não passa a falar por sua própria capacidade, por seu próprio desejo. Obviamente, o caso de um endemoniado não é o endemoniado que vem ao pé de Jesus a dizer: Senhor, liberta-me. É notório. É diferente de alguém doente que vem até Jesus e diga: Senhor, cura-me. Senhor, faz isto em meu favor. Como a mulher com fluxo de sangue, não é? Que mesmo achando-se indigna, vai aos pés de Jesus e toca-lhe. Este homem endemoniado não pode fazer nada por si. E novamente a ironia de Deus, porque aqueles outros não estavam endemoniados. Estavam sãos. E diante deles a verdade brilhava como a luz do sol. E ainda assim não conseguiam enxergar. E ainda assim permaneciam mudos. Porque ninguém pode por si mesmo fazer. Não é o muito saber, não é sequer mesmo o testemunhar. Meus irmãos, estes homens que estão ao pé de Jesus veem o poder de Deus e o seu agir por seu intermédio e continuam cegos. E continuam a pedir explicações. E continuam a tentar arrumar maneira de não acreditar. O mudo, o cego, só passa e só pode passar a ver a Jesus quando é por ele liberto. E em si não há qualquer mérito. Portanto, lembre-se, se hoje, se esta manhã vês a Jesus, se esta manhã reconheces quem Jesus é e consegues declarar com a tua boca, com o teu coração e com todo o teu espírito: Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco, o meu Senhor e Cristo, que morreu na cruz no meu lugar, mas que não permaneceu morto, ressuscitou e ascendeu aos céus, onde está sentado à direita de Deus, de onde virá um dia nos buscar e nos levar para viver eternamente com Ele. Se consegues dizer isto, não é por si. Se hoje vês, não é o teu mérito, mas é a graça de Jesus que recobrou a tua visão. E se hoje falas as verdades de Jesus, é pela graça de Jesus que o fazes. Que orgulho de si pode ter o homem liberto do demônio? Nenhum, não é? Ele estava lá, endemoniado, mudo. Jesus veio, o viu naquela situação, compadeceu-se dele, o libertou e ele saiu a louvar e a falar. Mas o que ele pode gabar de si mesmo? Que orgulho ele pode ter de si mesmo? Olha, eu sou o melhor, estão a ver? Não pode. Parece-nos óbvio, não é? Mas o quanto nós não conseguimos perceber que era esta a nossa condição e que por isso, da mesma maneira, a nossa atitude deve ser a mesma, de que não há nada do que nos orgulharmos. Assim, da mesma maneira, o homem que é liberto por Jesus não pode orgulhar-se de nada. Antes, resta-nos apenas fazer como aquele homem que louva e engrandece a Jesus como seu libertador. Meus irmãos, percebam, aqueles homens estão ali à frente de Jesus. Conhecem a Jesus, veem a Jesus, veem Jesus demonstrar o seu poder, ouvem a voz de Jesus. Mas, meus irmãos, não é a proximidade. Muitas pessoas hoje falam em ter uma experiência com Jesus. Estes homens tiveram uma experiência com Jesus, não é?
Algum de vós alguma vez esteve a andar pela rua, encontrou-se com Jesus, o viu a pregar, a libertar alguém de um demônio? Não, não é? Se alguém de nós pudesse contar isso, o que os outros responderiam? Grande experiência que tiveste com Jesus, não é? Portanto, também não é a experiência que transforma o homem. Porque ainda hoje, ninguém reconhece quem Jesus é por seus feitos, por meio da sua igreja ou por meio daquilo que ele opera, mesmo miraculosamente. Muito pelo contrário. Você pode ver, e você pode, por exemplo, orar por alguém que conheças, um familiar, um colega de trabalho, um vizinho, que seja ateu. Ele pode estar muito doente, pode dizer a ele, olha, eu vou orar por si. E pode ser que dentro de algum tempo os médicos lhe digam, olha, estás curado. E nós não conseguimos explicar. E o próprio médico seja obrigado a dizer, olha, é constrangedor como médico ter que dizer isto, mas é um milagre, porque não há explicação. E meus irmãos, não é isto que vai fazer esta pessoa crer. Existem médicos ateus que já viram milagres na vida, talvez de dezenas de pessoas, que não conseguem explicar o como que aquelas pessoas foram libertas daquelas doenças, porque doenças consideradas que não havia cura, que não havia forma, que não havia maneira. E ainda assim, continuam a não crer. E se diz, mas não consegues ver como foi a mão de Deus? Não, não foi. Eu não consigo explicar, mas eu tenho certeza que não foi Deus. E aí, normalmente, a pergunta fica, quanta arrogância, porque se consegues explicar e dizer, olha, não foi Deus, porque foi assim, ainda assim, sabemos que Deus tem domínio sobre todas as coisas e, portanto, é sempre Ele, mas ok, poderíamos achar que é mais razoável ao menos. Se não consegues explicar, como podes afirmar que não foi Deus? Alguém honesto intelectualmente, diante de não conseguir explicar, o máximo que pode dizer é exatamente isto. Olha, eu não consigo explicar. Isto também não prova que foi Deus, ok? Mas eu também não posso dizer que não foi. É verdade, se eu não consigo explicar, eu não posso dizer que não foi. Uma vez que eu não sei dizer o que foi. Eu não posso afirmar que não foi Deus. Mas eles são tão orgulhosos, tão arrogantes, tão desejosos de não crer, que a realidade é que não importa o que aconteça na frente deles, não importa o que saibam, não importa a experiência que tenham com Jesus, eles não querem acreditar. Eles vão lutar com todas as forças para se manterem incrédulos. Meus irmãos, talvez eles digam como esses outros no verso 16, e outros, tentando-os, pediam-lhe um sinal do céu. Porque às vezes nós pensamos, mas pastor, nem todos são como aqueles primeiros que vão dizer, não, foi por meio do poder do demônio. Talvez existam pessoas que conheces que não são crentes e que o que eles vão pedir a ti não vão dizer, não, foi um demônio. Ou vão dizer, não foi nada disto, este não foi milagre, foi a ciência. Porque afinal não podem dizer isto, porque muitas vezes também diz, não há explicação. Mas existem aqueles que vão lhe dizer, ok, dá-me lá mais um sinal. Mostra-me lá então mais uma vez, só mais este sinal. Deixa-me agora então dizer, eu vou dizer o sinal que quero. E então Deus faz, e aí depois eu acredito. Meus irmãos, sempre será insuficiente. Sabem porquê? Os irmãos querem um sinal. Nós temos, inclusive, na nossa escola bíblica digital, a aula, quando falamos das bases da nossa fé, nós começamos a falar sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. Exatamente porque se alguém quer ouvir um milagre, se alguém quer ouvir algo que é absolutamente constrangedor, vamos falar das Escrituras. Por quê?
Porque, meus irmãos, nós devemos lembrar algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é que o número de cópias que existem dos evangelhos, mesmo do Antigo Testamento, de todo o Novo Testamento, é constrangedor. Constrangedor porque eu não sei se os irmãos sabem. Eu vou dizer aqui algumas poucas informações. Os irmãos vão perceber o quanto é constrangedor para alguém que não quer crer. Porque certamente os irmãos, quando estudam história, por exemplo, ouvem falar dos imperadores romanos, como por exemplo o Alexandre. O que poucos sabem é que existem muitos poucos registros históricos daquilo que Alexandre fez. E deixo-lhes contar aqui um segredo entre nós, que não é segredo nenhum para quem está na academia, mas que essas coisas o professor de história na escola ou na universidade ou em um debate jamais vai dizer, porque obviamente vai contra os argumentos deles. Os primeiros relatos sobre os feitos do imperador Alexandre datam de quase 400 anos após ele o ter feito. Mas eles estão certos e seguros de que ele fez exatamente aquilo que ali está escrito. O número de relatos que existe, o número de cópias destes relatos datados de uma data antiga, são escassos. Não enchem os dedos de uma mão. Ainda assim, eles estão certos de que tudo aquilo que ali está escrito, ele fez. E vão dizer, não, estou certo, porque claro, existem aqui teorias e nós temos como verificar, e nós temos como ver a fiabilidade, e etc, etc. Ok, vamos então transferir isto para a Bíblia. Não, a Bíblia não, a Bíblia é diferente. É claro que é diferente porque é constrangedor, porque existem centenas de cópias. E os primeiros relatos não datam de uma centena de anos depois de Jesus ter vivido. Os primeiros relatos foram escritos por testemunhas oculares do ministério de Jesus. Mas eles podem ter falado de algo porque eles queriam acreditar nisto. E então é muito simples. Alguém morreria por uma mentira ou por uma invenção? Ninguém são o faria. Talvez um louco, talvez 2 loucos, talvez 3 loucos, ou 10, ou 20. Mas nós vimos durante toda a história antiga homens e mulheres serem severamente assassinados em praças públicas, martirizados. Meus irmãos, quem não foi ainda, nós estamos aqui próximos, não estou a fazer publicidade porque não temos patrocínio, se quiserem patrocinar também fiquem à vontade, mas os irmãos podem viajar aqui rapidamente até Faro, apanhar um avião para Roma. E ao irem a Roma, podem ir ali ao Coliseu. E enquanto pessoas admiram, nossa, que obra maravilhosa, como era grandioso o Império Romano, etc, etc. Eu, a única vez que ali estive, o que eu conseguia me lembrar eram dos nossos irmãos e irmãs, que eram feitos de espetáculo, jogados às feras para serem comidos à luz do dia, enquanto a plateia aplaudia e achava aquilo tudo muito curioso e interessante. Isto não ficou lá atrás. Hoje ainda existem lugares do mundo onde isto está a acontecer. Lugares, ainda essa semana recebi notícias de uma missão batista em África que foi atacada. Crianças foram assassinadas. Pais e mães assassinados. Norte de Nigéria. Isto acontece todos os dias. Vilas, cidades, igrejas. Assassinados. Levam as filhas para se casarem em casamentos forçados com muçulmanos, para terem filhos. Levam as crianças mais pequenas, que eles sabem que não vão lembrar de nada, porque são muito pequeninos ainda para lembrar, menos de 3 anos. Esses eles não matam, levam com eles como troféu para os criar, para serem perversos como são. Isto acontece hoje. E ainda assim, nossos irmãos e irmãs continuam a entregar as suas vidas por Jesus. Estes homens e mulheres que testemunharam de Jesus e quem Jesus era, eles não podiam negar a verdade.
Eles não podiam negar aquilo que viram. Eles não podiam negar aquilo que ouviram. Lembram-se do homem mudo que Jesus cura? Desculpa, o homem coxo que Jesus cura à entrada do templo. E ele diz então, vá lá e pague aquilo que a lei de Moisés diz que é para pagar. E este homem, quando vai, os sacerdotes o conheciam, porque ele estava todos os dias à porta do templo a pedir esmolas. E perguntam, o que foi feito de ti? Quem é que o curou? E ele diz, foi Jesus de Nazaré. Ele, na verdade, primeiro diz que não sabia quem era, não é? Ele diz, eu não sei, foi um homem que por mim passou. E depois, quando ele encontra com Jesus, ele aponta, foi ele. E então, agora eles dizem, então cala-se. Antes eles queriam muito saber quem foi. Quem foi que o curou? Porque, obviamente, é uma demonstração de que Deus é com este homem. Quem foi? Foi ele. Jesus? Ah, não, Jesus não. Então cala-te, não diga nada a ninguém. Não dê testemunho da verdade. Porque não querem crer. Ao mesmo tempo, aquele que viu, ele diz, eu não posso me calar. Como eu posso me calar daquilo que o meu Senhor me fez? Podem matar, podem tirar a minha vida, podem tirar qualquer coisa deste mundo. Mas eles jamais poderão tirar-me o meu Jesus. Nós sabemos, e a fiabilidade das Escrituras são constrangedoras. Os maiores especialistas, mesmo não crentes, eles ficam constrangidos diante da Bíblia em nosso tempo, porque é inequivocamente história. Eles queriam que fosse um livro de mitos. Até alguns anos atrás, nós não conseguíamos provar a existência do rei David. Então, e já falei isso aos irmãos aqui, não é outra oportunidade. Então, o que os especialistas diziam é que isto era um mito. Que David não havia efetivamente existido. Que ele era um ideal de um rei. E que, na verdade, talvez, ainda que tivesse existido, teria sido no máximo um líder tribal. Tribal no sentido de que viviam em tendas, não tinham uma terra própria. Até que em escavações recentes, e quando eu digo recentes, coisa de 20, 30 anos, descobriram em Jerusalém fortalezas onde há marcados com o nome do rei David. E então foram obrigados a dizer, bom, afinal, efetivamente David existiu, afinal, efetivamente ele era rei, afinal, de facto, reinava sobre a terra de Israel. É verdade. A Bíblia tinha razão. E cada vez mais eles têm sido constrangidos. Agora, coisa de pouco tempo, coisa de 1 ano, 2, descobriram um dos poços em que a palavra de Deus no Novo Testamento falava que existia ali na cidade de Jerusalém. E que eles diziam, é impossível. Aqui, tá vendo? Olha lá, está errado. Porque diz aqui que havia um poço nesta localidade, não há nada. Só que as escavações mostraram e agora já encontraram. Só que aquilo está soterrado embaixo de tanta coisa que só agora foi encontrado. Mas novamente, mais uma vez se provou, as Escrituras estão corretas. E então eles ficam constrangidos, e cada vez que uma nova descoberta é feita, eles ficam mais constrangidos. Por quê? Porque cada vez que algo que eles diziam que não existia ou que não era é provado, obviamente fica muito mais difícil de dizer que o restante que eles continuam a dizer que não aconteceu ou que não existia, vai ficando complicado, porque eles já erraram tantas vezes, não é? Eles já disseram tantas vezes que não era, que não foi assim, que não era bem assim, e no fim foi exatamente isto. E é provável hoje conseguimos provar, que é constrangedor. Eles queriam que fosse só um livro religioso, metafórico, com histórias, que o objetivo são apenas inspirar, mas não necessariamente serem verdadeiras nesse sentido. Mas não. Meus irmãos, querem um milagre maior do que este? Que homens e mulheres pobres, pescadores, como Jesus foi chamado Senhor e Rei de prostitutas e ladrões, estes homens empenharam tudo o que tinham, porque, novamente, o fato de lembrarmos que existem este número de cópias, fazer uma cópia não é como hoje. Nós temos agora uma copiadora na igreja. Precisamos imprimir qualquer coisa, precisamos fazer uma cópia, o fazemos. É fácil. Naquela altura não era assim.
Era extremamente caro o fazer. Copiar um texto era extremamente caro. Se faziam apenas de coisas que eram extremamente importantes e valiosas de se preservar. Principalmente quando nós falamos de um texto como os Evangelhos, como o Novo Testamento, que não eram do governo. Ou seja, normalmente quem escrevia a história eram as elites, exatamente porque era quem tinha dinheiro para poder pagar para registrar-se aquilo, comprar os materiais necessários, poder registrar, seja em que modo fosse. Portanto, não era barato. Paulo, quando envia cartas, meus irmãos, deixe mais ou menos, tentar mais ou menos perceber o seguinte. Enviar uma carta naquela altura era algo mais ou menos como comprar um portátil da Apple hoje em dia. Não era como enviar um e-mail, era como comprar um portátil da Apple. Cada vez que se enviava uma carta, era o equivalente talvez a algumas centenas ou alguns milhares de euros em nossos dias. E nós sabemos, porque em Atos dos Apóstolos nós vemos, e por vezes vemos o próprio Paulo a dizer sobre isto, de como o apóstolo Paulo passou até por necessidades. Ora, se ele tinha este dinheiro para mandar cartas, ele ao invés de mandar a carta, ele poderia comprar comida, ele poderia viver com este dinheiro, correto? E não mandar a carta. Mandava aqui, olha, manda o irmão ir, é mais barato. Eu estou a enviar aqui o irmão, olha, vai lá e diz a eles. Mas Paulo não faz. Não só Paulo, como os próprios irmãos que depois copiaram e enviaram essas cartas a outros. Por quê? Porque lhes era precioso. Porque era mais importante levar a mensagem do Evangelho além do que comer, do que vestir. E nós, muitas vezes em nosso tempo, a reclamarmos, apesar de termos muito mais do que esses nossos irmãos e irmãs jamais tiveram, e simplesmente abrirmos as nossas bocas e anunciarmos, nós dizemos não. Porque pode não ser propício, pode não ser o momento, pode não ser... A pessoa pode ficar desagradada, então deixe-me tacar no meu canto. Enquanto esses irmãos davam efetivamente tudo. Desde os seus bens até a própria vida, como acabamos de lembrar. E isto é constrangedor para estes homens que não querem crer. É absolutamente perturbador. Meus irmãos, apesar desses homens que são historiadores e que hoje são contados como testemunhas, porque eles podem dizer da veracidade e de que aquilo de facto aconteceu, ainda assim eles não querem crer. Sempre a pedir apenas mais um milagre. Só mais um. Só um sinal do céu, Senhor, como aqui vimos no verso 16. Só mais uma prova. Os irmãos lembram-se quando brinquei com os irmãos e falei do exemplo dos adolescentes, quando chegam e dizem, olha, eu tenho interesse naquele rapaz, ou tenho interesse naquela menina, então eu vou orar para saber a vontade de Deus e saber se Deus quer que namore. Lembram-se como eu brinquei com os irmãos e eu falei como a resposta normalmente é sim. É engraçado, não é? Eles dizem, não, eu vou orar para saber a vontade de Deus. Olha, eu conheço talvez um ou dois casos que a pessoa voltou a dizer, não, Deus falou-me que não era a vontade dele. O resto, impressionante, todos disseram que sim. Desses todos que disseram que sim, talvez um tenha terminado em casamento, o resto terminou em término. E depois oraram por outro e Deus também disse que sim, oraram por outro, Deus também disse que sim. E nós falamos sobre isto, não é? Brincamos com isto, sobre como muitas vezes somos enganados por nossas próprias vontades. Mas não se enganem a achar que é apenas propositivo. Porque quando Deus nos mostra algo que é constrangedor, quando Deus nos mostra algo que não gostamos, quando Deus nos diz algo que não queremos, então nós oramos, Senhor, ok, dá-me aqui mais uma prova. Mas é não. Eu já lhe disse que não, está claro na palavra de que não. Não, Senhor, mas eu preciso só mais uma prova. Só mais uma prova. Só mais uma prova. Porque não queremos acreditar. Jesus, ele é uma figura constrangedora.
Por isso é que nós falamos de que percebemos no Evangelho de que diante de Jesus ninguém consegue ficar indiferente. Só existem duas respostas possíveis e Jesus mesmo vai dizer isto. Nós vamos estudar na próxima semana o final, aqui o verso 23, quando ele diz que quem não é por mim é contra mim. Só existem dois grupos de pessoas, aqueles que são por Jesus, aqueles que entregam tudo a Jesus, aqueles que dão a sua vida, os seus bens, o seu tempo, tudo por Jesus, e os que são contra ele, estão a atrapalhar e estão a ser contra. Não existe quem esteja a meio termo. Não, eu dou, mas não dou tudo, então estás contra. Não, eu conheço alguém que não é por Jesus, mas também não é contra. É contra. Por quê? Porque Jesus está a dizer que é contra. Não sou eu. Quando forem falar com uma pessoa, não pode dizer, olha, o meu pastor disse que se tu não estás a dar tudo por Jesus, estás a ser contra. Não foi o pastor, foi Jesus. Lucas, capítulo 11, verso 23. Quem não é por mim, é contra mim. E ele vai dizer ainda, vai para melhorar ainda mais, quem não ajunta comigo, e quem já aqui esteve em qualquer lugar a tentar ajuntar palha, a tentar ajuntar folhas que caíram, a tentar ajuntar qualquer coisa. Ele está a dizer que quem não ajunta comigo, espalha. Não existe alguém que esteja com Jesus a ajuntar e outros que estão parados se calhar só a olhar. Não, existem dois tipos de pessoa. Os que estão com Jesus a ajuntar e os que estão a espalhar. Não existe outra opção. E isto, por exemplo, é algo constrangedor para nós. Porque isto nos confronta. Nos confronta a questionar, espera lá, será então que eu estou de facto com Jesus? Porque ele mesmo diz que quem não ajunta comigo, quem não é por mim, este é contra mim. Será que eu estou realmente com Jesus? Será que eu estou a ajuntar com Jesus? Ou será que eu estou a espalhar? Será que eu sou contra Jesus? Apesar de eu querer parecer ou fazer parecer que sou a favor. E isto é uma das coisas que nós queremos dizer. Senhor, pronto. Não é para mim. Não é esta palavra. E é. Por isso Jesus é uma figura constrangedora. Ele não nos permite ficar indiferentes. Esses homens, eles não querem Jesus como seu Messias. Eles querem outras coisas. Então eles continuam em sua cegueira e os seus lábios mudos continuam a dizer. Verso 17, e sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e casa sobre casa cairá. E aqui eu faço uma pausa. Antes de seguirmos até neste trecho desses 3 versos que são o nosso último bloco. Porque, meus irmãos, olhem que ironia novamente. E eu só consigo, e novamente eu volto na ironia de Deus, porque eu amo a ironia de Deus. Eu já disse isto hoje, vou dizer mais uma vez. Eu amo a ironia de Deus. Porque esses homens pedem-lhe, Jesus, dá-nos mais um sinal. E Jesus então diz, ok, no teu coração estás a dizer isto, isto e isto. Percebem que Jesus dá o sinal? Percebem que Jesus dá o sinal a eles? Porque eles não disseram a Jesus o que lhes passava no coração. E ainda assim Jesus, Ele diz o que lhes passa no coração, porque Ele sonda e conhece os nossos pensamentos, como vai dizer o rei David, que existiu e que foi rei e que reinou sobre a terra de Israel. Vai dizer no livro de Salmos, sonda e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos. Ele vai dizer, o Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar. Ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já a conhece todas. Amém. Olhem que demonstração de poder. E foi o suficiente para esses homens se converterem? Não, porque nunca será suficiente.
nunca será suficiente. Esta igreja nunca será boa o suficiente. O pastor que aqui está, não interessa, não estou a falar de mim, eu estou a falar do pastor que estiver, nunca será suficiente. O louvor, o grupo de louvor, nunca será bom o suficiente. O culto nunca será bom o suficiente. Nunca terá o tamanho suficiente, seja para menos, seja para mais. A estes, nada nunca é suficiente. E então ele continua. Verso 18. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizes que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa vossos filhos? Por isso eles mesmos vos serão juízes. Então, meus irmãos, conforme o ministério de Jesus avança, de cidade em cidade rumo a Jerusalém, aumenta a tensão. Nós gostamos de pensar, não é? E algumas pessoas gostam de pensar como se a tensão aconteceu ali, de repente, quando Jesus já estava em Jerusalém. Principalmente por aquela cena que nós vemos de que Jesus, ao entrar em Jerusalém, muitas pessoas o recebem como rei. Então nós achamos que talvez estivessem todos de comum acordo, de que talvez estivesse tudo pacificado, estivessem todos felizes e alegres, todos acreditassem que Jesus era o Messias de Deus. Mas não. Aqui nós vemos que a verdade é que o que acontece é o contrário. A tensão começa a aumentar, começa a escalar. Começam a haver aquilo que antes eram indisposições, vamos dizer assim, começam a haver confrontos. E que o próprio Senhor Jesus, meus irmãos, quanto de nós aconselharia Jesus, não é? Jesus sondou o coração daqueles homens e viu o que eles diziam em seus corações. E quando Jesus foi falar, nós dizemos, Jesus, deixa estar. Eles ficaram quietos, também fique tu, é melhor assim. Ok, eu sei que o Senhor sabe o que eles estavam a dizer no coração, mas para que o Senhor vai arrumar agora este conflito aqui? Nós temos que aceitar. Eles têm uma opinião diferente, então deixa-os estar, não ligue para eles. Pô, Jesus, não fica aqui a arrumar confusão. Isto não me parece do teu feitio, não é? Isto não fica bem. Daqui a um bocado vão estar a dizer, Jesus fica aqui a apontar dedos aos irmãos, a dizer aqui quem é que tem maus pensamentos. Deixe estar. Não. Jesus faz exatamente isto. Ele sonda e conhece o coração e ele expõe o coração. Ele não foge ao conflito, muito pelo contrário. Ele mostra como esta tensão está a subir. Porque chega ao ponto de dizerem um absurdo. Porque até aqui o que eles diziam é, então tu não és o Messias. Eu não creio. És um falso profeta. E Jesus, se forem ao Evangelho de Mateus, vão dizer, Jesus vai dizer, até aí tudo bem, podem falar o que quiserem de mim. Mas existe um pecado que não será perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu sei que muitos irmãos têm uma dúvida, uma curiosidade, vamos dizer assim. Porque dizem e perguntam, muitos perguntam, mas o que é então esta blasfêmia contra o Espírito Santo? Meus irmãos, os irmãos já têm aprendido com o pastor como estudamos a Bíblia. Qual o texto que fala disto? É exatamente o texto paralelo a este em Mateus. Portanto, se os irmãos lerem toda a perícope, vai ficar claro como a luz do dia. A blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente o que estes homens estão a fazer, que é, Jesus está a libertar aquele homem do demônio, e eles dizem que ele não faz com o poder do Pai, ele não faz por meio do poder do Pai, portanto, por meio da ação do Espírito Santo, mas que o faz pelo diabo. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo é dizer que a ação do Espírito Santo, na verdade, não é a ação do Espírito Santo, é a ação do diabo. Diante de tamanha perversidade, Jesus não se cala.
diante desta ofensa ao Espírito Santo. Jesus prova-lhes que é pelo poder de Deus, por meio de algo muito simples e que eles sabem. Um princípio muito simples e que eles sabem e que ele apresenta aqui no verso 18. Que um reino dividido não subsiste. Que não faz qualquer sentido o diabo libertar alguém por uma razão muito simples. Porque toda vez que alguém é liberto de um demônio, quem é que leva o crédito? É Deus, não é o diabo. Esta pessoa vai louvar a quem e vai agradecer a quem? A Deus. Esta pessoa vai se voltar a quem? A Deus. É isto que Jesus quer dizer, que com o reino dividido não subsistirá. O projeto do diabo, o projeto dos demônios, não é libertar. Pelo contrário, é subjugar. Por quê? E se lembrarem lá do endemoniado Gesareno, vão se lembrar, as pessoas tinham medo. Medo por quê? Porque de facto a pessoa endemoniada é uma demonstração do poder do diabo. Um poder que nós não temos. Porque como vimos naquela história, naquele caso, aquele homem, ele era preso por grilhões. Prendiam-lhe com correntes de ferro e ele partia-lhes. Nenhum homem consegue fazer isto. E então as pessoas, quando vêm, ficam assustadas. Tenho certeza, e nós já falamos aqui com os irmãos disto, não é? Tenho certeza que há irmãos que se alguém dissesse, olha, há ali uma pessoa endemoniada, ali na esquina, pode ir lá ter comigo para ajudar, essa pessoa precisa de ajuda. Talvez os irmãos iam sair para o outro lado, não é? Quer dizer, eu não quero nem ver, eu não quero nem chegar perto, eu não quero... Exatamente porque nós reconhecemos e sabemos, e diante de uma situação como esta, olha, há ali um homem endemoniado, e eu sei de histórias assim, de uma mulher endemoniada na igreja que levantou sozinha um banco com 4, 5 pessoas sentadas nele. E esta demonstração de força e poder faz com que as pessoas fiquem aterrorizadas, porque de facto, o que é que nós haveríamos de fazer com isto? Não há o que fazer. Então as pessoas fogem, correm, desesperadas. Este é o objetivo do diabo. É assustar. É demonstrar o seu poder para que as pessoas temam a ele. É isto que Jesus está a dizer. Não faz sentido um demônio expulsar outro que não seja, porque também, o que é que pode acontecer? Um demônio brigou com outro para ficar com aquela pessoa. Ok. Mas não é para libertar aquela pessoa. Não é para aquela pessoa agora andar em liberdade e louvar a Deus e adorar ao Senhor. Pelo contrário, Jesus vai dizer que nós temos que ter cuidado, porque quando nós expelimos um demônio, se aquela casa ela fica vazia e limpa e cheirosinha, se ninguém ocupa aquela casa, agora aquele demônio volta e vai trazer com ele outros. O que ele está a dizer é que essa pessoa não adianta ela ser liberta se não vier o Espírito Santo viver em sua vida. Não é a libertação pela libertação. Essa pessoa precisa conhecer a Deus e ser tocada e ser murada do Espírito Santo. Porque aí sim, quando este demônio voltar com outros, o que vai acontecer é que ele vai fugir diante de um poder maior. O poder do Espírito Santo de Deus, o poder de Jesus. O objetivo dos demônios é buscar glória para si. Portanto, o endemoniado temido é prova do poder do diabo. E a libertação é prova do poder superior de Deus. E estes homens, eles são tão cínicos que eles sabiam disto. Tanto que Jesus vai dizer no verso 19: e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem que expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Os irmãos lembram-se quando nós falamos pela primeira vez, a primeira vez que Jesus liberta alguém, e ele liberta com a palavra. Isto não existia nos tempos de Jesus. Como assim isto não existia? Existia outra coisa? E nós falamos sobre isto, como sim.
já existiam cerimônias de libertação entre o povo judeu. Existia uma metodologia, em geral, isto envolvia uma mistura de ervas aromáticas que faziam um cheiro muito forte e acreditava-se que aquele cheiro, por conta daquele cheiro, os demônios saíam da pessoa. Então eles faziam uma espécie de unguento, uma mistura dessas ervas com óleo. Por isso, inclusive, que depois nós vamos ver, não é? Mesmo no Novo Testamento, a falar que quando o irmão estiver doente, para que se chamem, então, os presbíteros da igreja para que unjam esta pessoa. Porque esta unção, na verdade, é esta mistura do óleo com ervas, exatamente para que a pessoa seja curada. O que está a dizer este texto, o que o texto quer dizer é que vão lá para que eles mediquem, para que eles cuidem, para que eles deem a atenção que a pessoa precisa. Não é nada mágico. Neste caso, na expulsão de demônios, existia esta ideia de que a maneira como se expulsava demônios era assim. Era por meio do óleo misturado com ervas, por conta do odor. E então isto iria libertar a pessoa, porque os demônios iriam fugir daquilo. Mas ninguém libertava pela palavra. E Jesus, ele diz, saia. E os demônios obedecem, apenas pela palavra. E então, quando Jesus vai dizer a eles, olha, por quem que vossos filhos expulsam demônios? E eles sabiam já de toda esta lógica e, obviamente, se alguém expulsa e liberta alguém de um demônio, é uma demonstração de que Deus é com este homem. Por que com Jesus é diferente? É diferente porque eles não querem a Jesus. E eles lutam contra toda a lógica, lutam até contra aquilo que acreditam, lutam contra os seus filhos. E é isso que Jesus está a dizer. Cheguem em casa e perguntem aos vossos filhos que estão acostumados a libertar pessoas de demônios. Olha, hoje eu vi um homem a libertar outro de demônio. Eu acho que foi por Beelzebul. O teu filho vai repreender-te. E tu sabes disto. Só que tens um coração tão duro que não queres acreditar. A expulsão naquela época de demônios era considerada como uma prova inequívoca da ação de Deus sobre aquele que libertava o outro do demônio. Então, se afinal é possível se expulsar demônios por demônios, afinal não é prova inequívoca de nada. Ou não seria. E como Jesus já mesmo mostrou, obviamente é. E ele faz aqui a sua defesa e condena estes homens pelos seus corações. Mas, meus irmãos, voltemos ao detalhe da ironia de Deus. Sabem porquê? Porque quem de nós pode ver ou falar das maravilhas do Senhor se não for antes por Ele liberto? Ou quem de nós hoje fala das maravilhas do Senhor se não é porque antes fomos por Ele liberto? Por isso, esta manhã nós somos convidados a nos arrependermos de nossa soberba, de acharmos que somos melhores do que os cegos ou os mudos que estão ali diante de Jesus com o coração duro. Esta manhã é tempo de arrepender-se da tua miséria e pedir perdão a Jesus pela tua incapacidade de ver, a tua incapacidade de falar. E reconhecer que apenas pela graça e apenas por meio do seu perdão, que apenas por meio da sua morte na cruz do Calvário podemos ser livres. E que isto acontece não por nada em nós, mas apenas por sua graça. Arrependa-te, peça perdão e seja livre. Livre de si mesmo para viver e anunciar as boas novas a todo aquele a quem conheces. Coloca-te na presença do Senhor.